Assim, era uma ideia. Não precisava começar a gravar agora, não, Fernanda. Mas tá bom, gente. Cadê? Pronto. Gente, sejam bem-vindos ao seminário Mal-Estar na Alta Performance, que até então o nome desse seminário era Mal-Estar no. Não, tá vendo? Não tô nem lembrando. É sobre esporte de alto rendimento e laços sociais na atualidade, né? Só que eu tava com um certo. Eu tava com um certo incômodo, na verdade, com esse título do seminário, porque, ai, sei lá, em psicanálise tudo tem esses títulos assim, né? Ah, não sei o que lá, blá, 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 na atualidade, na contemporaneidade. E aí eu tava assim, não tava achando que era a cara do que eu queria trazer, assim, né? E desde o começo, né, eu estou fazendo o percurso por esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, O Mal-Estar no Esporte, um olhar psicanalítico. É uma dissertação de mestrado de um psicanalista, Fábio Menezes dos Anjos, e é um trabalho, assim, que eu li ele na versão PDF, depois eu descobri que tinha, né, que ele tinha sido publicado como livro, e eu fiquei super feliz porque existem poucas, né, literaturas que falam da psicanálise no esporte de alto rendimento, né, tanto do lado dos psicanalistas quanto no contexto esportivo, assim, né? E assim, essa é uma pergunta que fica para mim, né, desde que eu comecei a atuar na área esportiva, né? Eu não conseguia entender, pô, tem tantas questões aqui, tantas coisas para a gente pensar, e por que que não tem nenhum psicanalista falando disso, né? Ou por que que não se fala de psicanálise no esporte? Mas, enfim, a minha proposta nesse seminário nunca foi essa, assim, né? Tentar entender as raízes dessa falta de não ter, né? Não é de não ter, assim, é um pouco da escassez, né, de estudos, né, nessa área, mas aí eu quis seguir o meu percurso mesmo, né? E aí aí eu comecei com essa ideia, né, sobre esporte de alto rendimento e laços sociais na atualidade, partindo do trabalho do Fábio, porque ele fala, né, sobre laços sociais baseado na teoria dos discursos do Lacan, que é lá no seminário 17, o Avesso da Psicanálise, que é um seminário assim, que eu gosto muito dele, assim, né, já tem tempo que eu estudo ele, e achei muito legal o Fábio fazer esse percurso, né? Só que aí, desde quando eu comecei com o seminário no ano passado, mesmo falando sobre o esporte, assim, trazendo questões sobre o esporte, é, tinha um outro ponto, assim, que, assim, o esporte de alto... é uma questão, na verdade, né? Será que o esporte de alto rendimento, ele reverbera a lógica do laço social da contemporaneidade ou é o contrário? Né? Se a gente pensar que hoje a gente vive num tempo em que a gente tem que performar em tudo que a gente faz, né? Que tá todo mundo virando atleta, né? Querendo virar atleta. Vamos botar muitas aspas nesse atleta aqui que eu tô falando, né? E em todos os encontros sempre surgiam essas questões, assim, né? Não só do esporte de alto rendimento, mas dessa lógica que a gente está vendo hoje de que a gente tem que performar em tudo, que tem que performar nas relações, tem que performar dormindo, né? Descanso também é treino. Não, gente, descanso é descanso, né? Dessa coisa de ter suplemento para tudo e das pessoas consumindo o esporte, né? Então eu resolvi mudar o nome do seminário para Mal-Estar na Alta Performance, pensando exatamente nesse ponto, né? De que essa, na verdade, se a pergunta que eu faço, eu já meio que começo a responder ela, né? De alguma forma. Que essa lógica do esporte de alto rendimento, da alta performance, da competitividade, ela está atravessando os laços sociais, as nossas relações como um todo, assim,
E aí, o que que a gente vai fazer com isso, né? Enfim, eu estou fazendo um seminário, então a ideia é essa. E aí, eu estou fazendo um percurso pelo trabalho do Fábio, né? E eu já estou chegando aqui no capítulo 4, que é o capítulo que ele fala das dimensões do mal-estar na carreira esportiva. Para quem chegou hoje por aqui, eu sugiro ver as gravações, né, no YouTube da escola, né, que tem as gravações dos encontros anteriores. E nesse capítulo das dimensões do mal-estar na carreira esportiva, o Fábio fala sobre os três momentos da carreira, né? Que é a iniciação esportiva nas categorias de base, depois vem o tempo do profissionalismo e a transição de carreira e aposentadoria. E aí eu resolvi, assim, não dá para trabalhar esses três tempos em um encontro só. Então eu resolvi dividir, né? Então hoje a gente vai falar sobre as categorias de base, né? Sobre a alta performance, sobre crianças e adolescentes na alta performance. E e aí a gente vai percorrendo aí o caminho. E o que eu fiz nesse texto, deixa eu ir para o meu texto aqui já. E aí o que eu fiz foi pegar alguns recortes do texto do Fábio e dialogar com o texto do Freud, que é uma introdução ao narcisismo, tá? E aí vocês vão entender por que eu trago até umas citações do Freud aqui. Porque quando eu penso em crianças e adolescentes no esporte, na alta performance, não tem como não pensar em outra coisa senão esse texto do Freud, Introdução ao Narcisismo, que, graças a Deus, não tem nada a ver com essa história de mãe narcisista, dessa banalização do conceito de narcisismo que a gente vê nas redes sociais, né? Então, bom, se a gente quiser entender esse mal-estar na carreira esportiva, não tem como a gente pensar no atleta, né, no auge ou chegando no fim da linha, né, no auge do profissionalismo ou no fim da linha. É triste falar isso, né? Não é no fim da linha, né? Mas na aposentadoria e que eu prefiro chamar de transição de carreira, tá? Porque a gente precisa olhar para essa trajetória desde o início. Isso começa cedo, muito cedo. Porque o esporte de alto rendimento exige comprometimento, dedicação, sacrifícios, antes mesmo que você tenha idade para escolher o esporte com autonomia. E é sobre isso que eu vou falar hoje. A carreira esportiva ela não se constrói só para chegar lá no pódio, né? Ela começa lá atrás, nas categorias de base, quando o esporte deixa de ser uma brincadeira e começa a se parecer com um trabalho. E é na infância e na adolescência que se desenha o que a gente chama de iniciação esportiva, que é o primeiro contato com a modalidade, seguido da especialização, rotina de treinos e competições. E todo esse processo acontece enquanto o sujeito ainda está se constituindo. E é aí que começam os problemas, né? A maioria dos atletas de alto rendimento começou a treinar antes dos 10 anos de idade. Né? Tem casos que assim começa até com 5, 6, né? Eu vejo menino começando em escolinha de futebol, né, com 5, 6 anos, meninas na ginástica rítmica. Então, quando chega aos 10 anos, essa criança já está performando. E são crianças que já vivem como pequenos profissionais. Seus dias são ocupados por treinos, viagens, pressões por resultados e avaliações constantes. E essa estrutura, ela não é neutra. Carrega expectativas de técnicos, clubes, patrocinadores e principalmente da família. Cada vez mais, pais se envolvem profundamente na carreira dos filhos. E o sucesso esportivo da criança é vivido como um troféu familiar e muitas vezes como uma redenção pessoal. Freud, em Introdução ao Narcisismo, nos dá as pistas para compreender essa dinâmica. Eu vou citar o Freud aqui. Quando vemos a atitude tenra de muitos pais para com seus filhos, temos de reconhecê-la como revivescência
e reprodução do seu próprio narcisismo há muito abandonado. A criança deve concretizar os sonhos não realizados de seus pais, tornar-se um grande homem ou herói no lugar do pai, desposar um príncipe como tardia compensação para a mãe. Me chamou muita atenção aparecer o termo do herói aqui nessa citação, porque no esporte tem toda essa história do mito do herói. Tem até um livro, o mito do herói, né, no esporte, que infelizmente está esgotado. Eu tô doida para ter o livro mesmo, né? O livro para eu pegar, né? Rabiscado. Quero pegar um PDF. E é da Katia Rubio, que é uma das principais referências, assim, na psicologia do esporte. E aí me chamou a atenção, assim, nessa citação, quando eu pensei né, no texto, Introdução ao Narcisismo, eu não tinha me ligado que existia que era esse termo que o Freud colocava, né? Um herói, né? E é assim que as crianças acabam virando projetos, né? Carregando os sonhos não realizados dos adultos que os cercam. E quando esses adultos são pais que sonharam com sucesso esportivo e não alcançaram, o investimento nos filhos vem carregado de exigências e cobranças. É aquela história, né, do pai que é atleta frustrado e quer que o filho seja a promessa, né? E não é à toa que a gente vê pais brigando com juízes, pressionando treinadores, comprando suplementação, e equipamento como se comprassem títulos futuros. Há um tempo atrás, eu escutei de um pai de um menininho que estava começando a jogar futebol com 10, 11 anos de idade e aí ele contou que tinha levado o menino no nutrólogo e que o nutrólogo já tinha prescrito creatina, BCAA, um monte de coisa para criança. Sendo que a criança era ruim de comer. Aí eu pensei, gente, primeiro vamos fazer essa criança, vamos entender por que que essa criança não está comendo antes de tochar suplemento nela, né? Mas enfim. E aí, onde é que fica o brincar? Né? Onde é que está o espaço para essa criança errar, tentar e até mesmo desistir e seguir um outro rumo, que não seja esse rumo que os pais estão colocando, né? E o Freud nos ajuda mais uma vez ao abordar o ideal do eu. Gente, eu confesso que nessa história de eu ideal, ideal do eu, eu sempre faço uma certa confusão. Pode ser que eu tenha feito alguma confusão aqui no texto, tá? Mas, enfim, esse seminário é para isso também, para a gente fazer uma interlocução, para conversar e ir reconstruindo a teoria aqui, né? O que ele projeta diante de si como seu ideal é o substituto para o narcisismo perdido da infância, na qual ele era seu próprio ideal. E no esporte, esse ideal do eu se torna um imperativo. O jovem atleta internaliza o olhar idealizante dos pais, treinadores e do ambiente esportivo como uma exigência de perfeição. O corpo se torna o palco da performance, da obediência e da superação. O rendimento vira identidade e o fracasso uma ameaça à própria existência. Não se trata apenas de vencer, trata-se de ser alguém. E ser alguém nesse contexto significa corresponder ao ideal inatingível de excelência, produtividade e visibilidade. Não sei se vocês já assistiram a série no Netflix sobre o Neymar, O Caos Perfeito. Alguém assistiu? Nossa, assim, não sei se todo mundo aqui gosta do Neymar, confesso que eu não sou fã dele, nunca fui. Mas essa série dele, sobre ele ensina muito, assim, sobre isso que eu estou trazendo, né? Pô, ninguém assistiu, gente. Tá na Netflix, assistam. É curta, não tem muito episódio, não. Mas vale a pena, assim, para entender, assim, algumas coisas que eu até vou falar aqui, né? Que nessa série, né, mostra ali o percurso dele, né? Que aos 14 anos ele já era um contrato milionário, né? Quando ele já jogava no Santos, né?
E ele era o provedor da família, né? Era uma estrela. E o pai dele vira o empresário, né? Então, o afeto dá lugar à gestão, né? E aí, o menino Ney, né, ele acaba carregando o peso de um projeto familiar e nacional. E é interessante, né, que o nome do Neymar né, o mesmo nome do pai, Neymar Júnior, e na camisa do Neymar, né, não tá o nome dele Neymar, né, tá Neymar Júnior, né, tem que marcar, né, que é o filho desse Neymar, desse empresário, né, e na clínica não são poucas as crianças de 10, 11 anos, né, como eu falei do menininho do futebol, que com 11 anos já tá tomando creatina e indo no nutrólogo, né, que chegam para atendimento porque precisam de uma psicóloga do esporte para preparar a mente para render melhor, né? E aí essas crianças treinam todos os dias, competem, vivem cercados de adultos que os tratam como profissionais, né? E quando eu escuto essas crianças e esses adolescentes, eu fico me perguntando, né? Quem mais escuta eles? Né? Ou será que a psicologia do esporte, né, quando eles buscam um psicólogo do esporte, é só mais uma engrenagem para essa máquina de alto rendimento, né? Quando a gente entra nesse lugar, né, de, ok, vamos é, trabalhar a mente dessa criança, desse adolescente, para ele performar melhor, né? Será que a questão é essa? Óbvio que não, né? E assim, tem das modalidades que eu tive experiência, né, de trabalhar com criança e com adolescente, né, que foi futebol, ginástica rítmica, né, e tem o surf também agora, né, o Brasil é referência no surf, então, por ser um esporte que a premiação é alta, que pode render bons patrocínios, né? Então, assim, não na mesma proporção que o futebol, mas é um esporte que está muito em evidência, né? E em campeonatos infanto-juvenis, essa cena, né, se repete, assim, e a gente vê ali, né, na nossa cara, pais gritando com juízes, né, dizendo que a bateria foi roubada, né, eles usam até um termo, né, meu filho levou uma garfada, né, do juiz, né, a gente vê os pais gritando com o juiz, filmando a onda, né, cada onda dos filhos e com equipamentos profissionais, né, para fazer vídeos maravilhosos para postar no Instagram, e vivendo o resultado dos filhos como se fosse o resultado deles, né? E aí, quando a criança não vence, parece que assim, todo mundo sofre, menos a criança, porque ela nem tem espaço para existir fora desse script. Espero que vocês tenham questões aí. Eu tô provocando aqui. Espero que vocês tenham bastante questões aí para a gente conversar daqui a pouco. E para muitos jovens, o esporte é apresentado como uma promessa de futuro, né? Só que o que a gente vê é que só uma minoria que consegue se profissionalizar e chegar lá, né? Se a gente pensar no futebol, e olhar para tantas escolinhas, tantos projetos sociais, né, que tem por aí, quantos que dali conseguem ter ter o sucesso, né? Chegar num sucesso como o Vini Júnior, por exemplo, o Vini Júnior é uma referência, assim. Eu não quero ficar falando de Neymar, né? Porque o Neymar a gente pode falar em sucesso financeiro, mas como atleta tem uma carreira bem complexa, vamos dizer assim, né? Mas enfim, né? E o que que acontece com essa criançada que começou no projeto social, que começou numa escolinha, né? Que tentou e não conseguiu chegar lá, né? E, e aí uma outra questão, né? O que que acontece com a criança que, assim, ela só quis brincar de futebol, brincar na ginástica rítmica, brincar no surf e vem toda essa confusão, né, da criança ser uma promessa e de
performar muito cedo, né, de buscar essa alta performance tão cedo assim, e o corpo ainda nem está pronto ainda para performar, né? Se pensar nisso, né? O corpo nem atingiu ainda uma maturidade, né? Não criou casca ainda para encarar toda essa pressão, todas essas coisas do esporte de alto rendimento. O esporte ele pode ser um espaço de formação, de saúde, de pertencimento e de prazer, desde que não se torne apenas um palco de projeções dos adultos, né? E ao discutir o mal-estar no início da carreira esportiva, né, na iniciação esportiva, a gente também não pode deixar de falar sobre motivação. E aí eu tô indo lá na psicologia do esporte mesmo, tá? Que é um dos pilares do engajamento e também um dos primeiros afetados pelo excesso de exigências. E segundo Weinberg e Gould, que é de um livro chamado Fundamentos da Psicologia do Esporte. É um livro que é assim, é psicologia comportamental do início ao fim, assim, mas porque a psicologia do esporte ela nasce nesse contexto, né? E tá aí uma das possíveis, não vou dizer respostas, né? Mas assim, talvez seja um dos pontos, né? Do porquê que a psicanálise chegou um pouco mais tarde, né? Na psicologia do esporte, né? Porque começou no meio da comportamental, até porque se a gente pensar em esporte, né? Esporte tem treinamento, e aí a psicologia comportamental entra muito bem nesse quesito de treinamento, né? De treinamento de habilidades mentais, cognitivas, né? Atenção, concentração, e tudo isso é do campo da consciência, que é o que a psicanálise não vai mexer, né? A psicanálise leva em consideração, mas ela o interesse da psicanálise é a outra cena, é o inconsciente, né? E que não é nada treinável, né? Mas voltando no conceito de motivação aqui do Weinberg e Gould, motivação é definida como a direção e a intensidade dos esforços de um indivíduo. Ela não tem nada a ver com esse negócio de animação, de estar empolgado para fazer uma atividade, né? Ela está relacionada com a direção e a intensidade dos esforços de um indivíduo. Ou seja, é tanto para onde a energia está direcionada, escolher praticar um esporte ou outra atividade, quanto o quanto de esforço que o indivíduo se dedica a essa prática. E esses autores apontam dois tipos principais de motivação, que é a motivação intrínseca, que é aquela que vem de dentro, e pensando na criança, a criança pratica o esporte porque ela gosta, porque ela sente prazer em aprender, se desafiar e brincar. E tem a motivação extrínseca, que é a que vem de fora, que ocorre quando o comportamento é movido por recompensas externas, estou usando termos bem comportamentais aqui agora, né? Quando o comportamento é movido por recompensas, né? Como medalhas, aprovações dos pais, dinheiro ou status. Né? Daqui dá até para a gente pensar assim, né? Que é a história de desejo do outro, né? Motivação extrínseca, talvez, com esse desejo do outro, enfim. Estou só dando uma viajada aqui. E aí, na clínica, né, e nos bastidores do esporte, a gente percebe que com o avanço dessa profissionalização precoce, essa motivação extrínseca, ela passa a dominar, né? Talvez a gente pode falar aí, né, que o atleta fica muito mais submetido a esse desejo do outro, né? Tô fazendo um paralelo aqui muito selvagem, tá? Precisa para aprofundar muito mais esse ponto aqui. E o problema é que isso pode minar o prazer e o senso de autonomia, especialmente nas crianças e adolescentes que ainda estão em processo de constituição subjetiva. Porque quando o jovem atleta não treina porque quer, mas porque precisa corresponder, representar, dar retorno, o desejo dele vai dar lugar a uma obrigação, vai dar lugar ao desejo do outro. E aí passa-se a competir, não sei o que eu ia falar aqui, enfim. Passa-se a competir não pelo prazer do jogo, mas pelo medo de decepcionar o outro, sabe? Pelo medo de não corresponder.
né, ao que o outro está pedindo, né? E quando o desempenho falha, vem os sentimentos de culpa, vergonha, fracasso, e em muitos casos vem até a tal da vontade de desistir, né? E quantos jovens não abandonaram o esporte não porque estavam com preguiça, né? Ou porque não tinham talento, mas porque não era bem isso que queria, sabe? Às vezes é a criança que o pai tá ali insistindo no futebol e pô, a criança gosta de nadar, sabe? Né? Quantos resistiriam se o ambiente esportivo fosse um espaço de escuta, de apoio, valorização da motivação intrínseca e não apenas da cobrança por resultados? E quando olhamos para a criança no esporte, a gente precisa perguntar menos quem que ela vai ser, né? Se vai ser um campeão olímpico, se vai ser se vai para a Copa do Mundo de futebol, né? E muito mais o, o que que ela quer, né? Quem ela é e o que que ela quer. Porque o desafio está muito mais em garantir, né, se é que é possível garantir alguma coisa que no processo de formação esportiva, a infância e a adolescência não sejam engolidas pela lógica da alta performance. E aqui eu já estou finalizando aqui a minha fala, porque eu quero conversar com vocês. Espero que tenha provocado algumas questões aí. Porque o que a gente viu até aqui é isso, né? Que o mal-estar no esporte de alto rendimento, ele não começa quando o atleta já é formado, né? Ele começa cedo, de uma forma muitas vezes silenciosa, lá nos bastidores da formação esportiva, né? E a infância e a adolescência são períodos atravessados por muitas expectativas, né? Por muitas projeções e enfim, e estruturas que, em vez de cuidar, muitas vezes exigem demais e escutam de menos. E aí a pergunta que fica, e que não necessariamente precisa ser respondida, né? Mas a gente tem aí vários exemplos, né, de atletas que começaram cedo, né, na mídia, né, de um modo geral. O que que acontece quando esse jovem se torna, enfim, um profissional, né? E aí, esse que vai ser o tema do próximo encontro, né? A fase do profissionalismo e o mal-estar que os atletas encontram quando chegam lá, né? Mas descobrem que, mesmo no topo, o sofrimento continua, né? Porque, como diz Freud, né, não tem como a gente viver livre de sofrimento. Né? A gente tenta encontrar aí paliativos, né, para lidar com eles. Isso ele fala lá no Mal-Estar na Civilização que é um texto que eu já passei por ele no seminário, mas com certeza vou acabar retornando nele em breve, né? Mas enfim, né? É isso que a gente vai discutir no próximo encontro, a fase do profissionalismo e o mal-estar que muitos atletas encontram quando chegam lá, mas descobrem que mesmo no topo, o sofrimento psíquico continua, ou pior, esse sofrimento aumenta a força, o volume e a intensidade. Era isso que eu queria trazer hoje. Agora vamos conversar. Eu tô vendo que tem mais pessoas aqui, mas estão com a câmera desligada. Pô, legal o seu trabalho. Achei interessante, assim, pensar como que essa dimensão superegóica ela está muito atrelada a uma lógica neoliberal, né? Que a gente está vivendo, em que o desempenho ele é o ponto central da coisa, né? Uhum. E me chamou muito a atenção quando eu vi o chamado aqui para sua apresentação, porque semana retrasada eu fui numa palestra. Tive uma oportunidade de ir numa palestra de uma pessoa próxima que organizou um evento e o convidado foi o Bernardinho. E aí, Ai, assim, eu saí de lá com muitas questões, porque, me conta da palestra. O que que você ouviu do Bernardinho? cara, então, assim, é extremamente problemático e interessante de poder escutar, assim.
600 pessoas que estão num lugar empresarial escutarem sobre alta performance, só que aplicando isso para as empresas, né? E Isso está acontecendo muito, assim, inclusive psicólogos do esporte trabalhando, fazendo esse trabalho de preparação mental que faz com o atleta, levando para o universo corporativo, assim. Mas continua. Estou curiosa para saber o que que você viu da palestra do Bernardinho. Eu sou doida para ir, mas então, assim, não tive ele, cara, tem uma oportunidade. oratória incrível, né? Assim, mas tem essa coisa, ele é um coach, né? Coach esportivo, talvez o verdadeiro coach, né? Só que a gente vê que isso vai se inserindo nas empresas com a mesmíssima lógica. E eu saí de lá com um pensamento que foi o seguinte, assim, é, o trabalho do psicanalista, ele tá exatamente no avesso de tudo que ele prega Na lá. contramão. Na contramão, né? Assim, eu pensei em três pontos, que é o que ele falava muito na palestra, que é sempre dê o seu melhor, nunca desista e que o seu corpo não tem limite, né? Quanto assim, enquanto analista, a gente está sempre viabilizando que o paciente banque o pior, né? Que aprenda a desistir, que desistir faz parte, e que o corpo tem limite, né? E que isso tudo chega até o ponto que você falou, sobre isso que está por fora, né? Que vem de fora, que é essa dimensão superegóica, né? Do ideal do eu, que é o que o Bernardinho sempre está dizendo, né? Assim, nossa, eu tinha tanto orgulho de um jogador da seleção que ia para os treinos e vomitava o treino inteiro. Isso para mim assim era um orgulho absurdo, porque mostrava o quanta garra ele tinha, que era uma pessoa extremamente esforçada, que ele escutava, né, assim, sofrimentos e sempre enveredava isso pro rendimento, né? Assim, os jogadores não aguentando mais e ele sempre assim nesse lugar de que não, a gente tem que treinar, né? Assim, o treino ele é a resposta para sofrimento, inclusive. Então, assim, é muito, assim, muito interessante escutar isso e como as pessoas saem de lá vibrando, assim, vamos levar isso para nossas empresas, né? Porque é assim que tem que ser. E tem muitas pessoas, né, desse universo corporativo começando a praticar esportes, principalmente esportes de endurance, né, como, né, a corrida, o triatlon, né, tô falando isso não é porque eu sou triatleta e eu tô vendo isso acontecendo no esporte, né, eu já tô no triatlon há 10 anos e tô vendo essa mudança, assim, e já escutei muita gente falando, não, o que eu estou, eu quero fazer uma prova de Ironman para aplicar essa experiência no meu trabalho, na minha empresa. Aí eu fico assim, caramba, Mi, você quer passar por tudo isso, mas é só pensando na empresa, né? Enfim, mas eu já li o livro do Bernardinho, Transformando o Suor em Ouro. E nele, ele até, eu acho que ele fala dessa história, assim, do atleta que vomita, né? Do atleta que dá tudo, né? E claro também que a gente tem que levar em consideração que a geração que ele veio, né? Ele vem de uma formação que era isso aí, não tinha essa coisa da psicologia do esporte ainda, né? E muito menos da psicanálise chegar perto, mas eu acho que o Bernardinho não vai nunca querer saber, assim, né? Mas é bem isso, quando a gente pensa em psicanálise no esporte, é ir na contramão desse discurso, né? Mas claro que não é para a gente entrar, não é para psicanálise entrar no esporte e dizer assim, tá bom, vamos desistir, vamos ser frouxo. Não é isso, né? Mas escutar essas coisas que não estão sendo escutadas, né? Pensar nessa coisa, por que que é possível ter performance sem extrapolar os limites, né? Enfim, zilhões de questões na minha cabeça, assim. E colocar, acho que para circular mais a questão da saúde mental mesmo, né? Porque eu vejo assim que uma negligência muito grande, né? Quando ele abriu para pergunta, eu fiquei doido para perguntar, mas não chegou em mim. Eu queria saber o que que ele pensa de burnout, né? Assim, eu queria escutar dele, porque aquele discurso ali, onde ele estava
né, posicionando todas essas questões, isso assim é de um nível, sei lá, para mim é muito problemático, assim, o tanto de Um problemas que discurso aquilo etiológico de burnout, né? Tipo assim, como assim. ter um burnout em 3 meses, sabe? Assim, então é uma doideira assim para mim. Eu fiquei assim, nossa, foi absurdo para mim ter visto, foi um privilégio, né? Porque realmente é assim, é uma coisa assim, eu recomendo você assistir, se você quiser algum dia. Não, se eu tiver oportunidade, eu quero assistir, sim. Eu li o livro dele, quero assistir uma palestra dele e fazer uma pergunta braba. Ai, ai. Gleice quer fazer alguma pergunta, quer comentar alguma coisa? Ó, tem algumas pessoas aqui com a câmera desligada. Só quero agradecer também a oportunidade. Fiquei muito feliz de ter encontrado essa possibilidade aqui para falar, de escutar, né, de análise com esporte e tudo mais. Mas eu fiquei pensando o quanto que vai tendo cada vez mais pouco espaço para falta, né? E aí, até essa questão do descanso, né, da pausa, né? O quanto que vai sendo associado com uma falta e na performance, e aí colocando no ponto geral que você colocou, que eu achei bem bacana na sociedade, o quanto que não vai tendo cada vez mais menos espaço para essa falta, né? Tudo virou performance, inclusive o treino na academia, enfim, e a leitura também, né? Então, assim, não tem um espaço para um vazio mais, para um descanso nesse sentido, né? Até a leitura virou algo que tô produzindo, tô performando aqui, né? E o quanto que. Enfim, eu tô, assim, digerindo aqui algumas coisas, pensando aí sobre o Pode. seu texto, né? E tudo mais, mas me ocorreu essa questão da falta, né? Enquanto que, pensando na infância e adolescência, o quanto que pode ser uma extensão do outro, né? Esse, do desejo dos pais, né? Esse desejo do desejo. Né, e como que vai sendo, como que é possível então discernir para um adolescente, né, o que é o desejo dele de fato ali, né? O que que vem? Eu acho que também não dá para descolar totalmente, né? Mas fiquei pensativa, assim. Eu já escutei uma situação assim que era muito engraçada, do surf, né? E né, o menino compete, e tal, surfa direitinho, tal, até teria assim futuro no surf, mas assim, para ter futuro como profissional, assim, a gente vai chegar lá no próximo encontro, mas assim. Uma coisa é a pessoa ter um talento, ser boa no que faz, né? Outra coisa é virar a chavinha para o profissional, né? Mas aí essa criança, né, que já é adolescente agora, né? Um dia eu perguntei para ele assim, mas quem é a sua referência no esporte? E aí ele falou assim. Ah, o Gabriel. Gabriel Medina? Ele não, Gabriel Pastore. Para quem não é do surf, Gabriel Medina tá, vocês sabem quem é. Mas o Gabriel Pastore é um surfista que, assim, surfa bem, mas ele é o cara do free surf, né? É o cara que gosta de surfar, né, e tal. Só que é um cara muito rico e que viaja o mundo inteiro fazendo surf trips, assim. Ele tem até uma agência de turismo e tal. E aí, assim, isso me chamou muita atenção quando ele falou, né, que não era ser o Gabriel Medina, ele queria ser o Gabriel Pastore, que é um cara que vive o lifestyle, que se diverte, que curte. Sendo que do outro lado, a família ficava, porque ele vai ser atleta, que não sei o quê, né? Ah, ele precisa de uma psicóloga do esporte para preparar a mente para render melhor, para ser campeão. E o que o menino quer é ser o cara do lifestyle, sabe? Não quer ser o campeão mundial, né? Então, mas aí assim, beleza, escutei isso, e agora, né? O que a gente faz, né? Para render, né? Pois é, É toda vez que eu escuto psicólogo esse para ajudar a termo, render, né? Não para. toda vez que eu escuto esse termo render, né, esporte de alto rendimento, eu sempre escuto, eu não escuto só o rendimento assim na questão do desempenho, eu escuto o rendimento de dinheiro, sabe? Eu sempre escuto, eu escuto as duas coisas, assim, o rendimento, ai meu Deus do céu, né? Porque não tem como separar isso mais.
do esporte, sabe? O capital entrou, né, com tanta força que não tem como separar isso. E aí, gente, mais questões? Alguém mandou alguma coisa no chat aqui? Peraí. Opa, alguém mandou. Thaís, já vi algumas palestras sobre psicologia esportiva, inclusive de um estagiário do Porto. Do Porto Vitória, Thaís? Ele falou que muitas vezes vê crianças muito novas que são responsabilizadas. Eu acho que ela caiu. Eu acho que travou. É, a Sim. internet dela. Vou mandar mensagem para ela, peraí. Ela tá entrando, ela mandou mensagem aqui que tá entrando, tá? Ah, beleza, Fê. Ela Obrigada. caiu, ela caiu. Voltei. Do nada, meu computador reiniciou. Que maravilha. Peraí. Estão me ouvindo? Aham, estamos sim. Ah, Só tá. a gente não tá te enxergando ainda, a fotinha, o vídeo não tá aparecendo, não. Ah, não. Peraí. Aê, agora sim. Ah, Foi. tá. 100%. Ai, que doideira, gente. Meu computador do nada, a tela ficou azul. Do nada. Ai, que saco. Mas enfim, voltei. Cadê? Eu tava lendo aqui a resposta de. Ai, eu não consigo ler, porque eu Quer que eu saí. leio, Paula? Tá aqui? Lê aí o comentário da Thaís. Boa tarde. Já vi algumas palestras sobre psi esportiva, inclusive de um estagiário do Porto. Ele falou que muitas. Cadê? Aqui. Ele falou que muitas vezes vê crianças muito novas que são responsabilizadas devido a algumas dificuldades financeiras enfrentadas pela família. Muito difícil esse cenário, porque a criança precisa dar conta da escola, precisa se mobilizar sozinha para dar conta dos treinos e dos estudos. Como você falou, é muito baixa a probabilidade de que essa criança seja atleta profissional de fato, mas já possui todas essas demandas para dar conta. Ah, o Rafael colocou aqui de novo também, É, quero ver. agora eu vi aqui. Pois é, ainda é. Ah, eu queria saber quem foi, quando que ele viu essa palestra no Porto, porque a pessoa, o psicólogo que está trabalhando no Porto Vitória, ele começou. Tem 2 anos que ele formou, o João Vitor. E ele é super parceiro meu, assim, né? E ele sempre traz exemplos, assim, bizarros disso, né? Mas então, ele já é psicólogo. Então, isso aí. E isso também é muito doido, né? Quando a gente pensa mais especificamente no futebol, né? Porque tem toda aquela história da criança da periferia, né? Ah, você é jogador de futebol e tal. E aí além disso, tem que dar conta de estudo. E curiosamente mesmo, assim, é, todas as crianças e adolescentes que eu já trabalhei, né, que tinha essa coisa de ser a promessa da ginástica, do surf, do futebol, todas elas tinham excelentes notas na escola. Excelentes, assim, era tudo o melhor aluno da sala. E aí eu ficava pensando, como é que dá conta? Né? Assim, dá conta porque tá com 10 11 anos de idade, né? Alguns não.
Assim, não chegaram até os 17, assim, os que chegaram, teve um do tênis, que quando ele chegou no terceiro, né, no terceiro ano, né, essas coisas de Enem, aí ele aliviou muito o treino dele de tênis para estudar, porque queria fazer USP, não sei o quê. Ele sempre vem com uma coisa muito grandiosa, assim, de formação profissional também. Mas desses, né, do futebol, aí, eles ainda não chegaram na idade de decidir para onde que vai, assim, se vai ser atleta ou se vai. Mas é complicado pra caramba isso. Eles ainda têm que responder a essa demanda de ser bom na escola. Porque se não for bom na escola, aí não vai ter o futebol, aí não vai ter o surf. É muito doido. Então não tem que performar só no esporte, né? Tem que performar em um monte de coisa. Catiele, quanto tempo? Oi, Paula. Eu peguei o link, que eu estou no curso introdutório da Escola Caniana, aí eles colocaram o link lá, eu aproveitei. Vocês já estão tendo esses encontros, né? Já Uhum. tem percurso desse grupo, né? Não, Pelo na que você estava verdade, assim, falando. eu até falei antes de começar a gravação. Eu comecei a fazer esse percurso logo depois dos Jogos Olímpicos, né? E de Paris, né? Julho, agosto ali. E aí eu fui seguindo agosto, setembro, outubro, novembro. Aí quando chegou dezembro, eu sofri um acidente de bike, e aí eu falei, não vou apresentar dezembro, aí veio janeiro, fevereiro, escola ficou de férias, aí março foi uma confusão para encontrar data, abriu um monte de feriado, aí voltei agora. E aí, assim, Uhum. curiosamente, a maioria das pessoas que estão aqui estão vindo pela primeira vez, exceto Camila, né? Camila já esteve nos outros encontros. E eu fiz uma mudança, né, nesse percurso, assim, porque antes o nome do seminário era sobre esporte de alto rendimento e laços sociais na atualidade. Só que eu tava com uma implicância com esse título, sabe? Na atualidade, na contemporaneidade. Primeiro que o nome fica comprido demais, né? E não era isso que eu queria trabalhar, assim, eu não queria falar só sobre esporte, tanto que em todos os encontros outras questões ligadas a essa lógica da alta performance, né, dessa lógica neoliberal, da produtividade, Uhum. essas coisas apareciam, assim, que nem apareceu agora, né? O Rafael falando de uma experiência, de uma palestra no universo corporativo, né? Então, aí eu resolvi mudar o nome, né? Quis colocar mal-estar na alta performance. Assim, mais Ah, resumido e não vou falar só de esporte, né? Porque essa história da alta performance, ela tá acontecendo com todo mundo, assim, pelo menos eu acho, assim, né? e aí eu fiquei pensando, escutando você falar, sobre a noção de limite. Porque como que pode ser um paradoxo, ao mesmo tempo que o esporte ele incentiva para você esperar o limite, né? E aí Uhum. também chega o ponto que é o limite do limite, e como que é essa construção de saber, não, até aqui é um esforço que está ok, aqui já está demais, parece que se perde a noção de limite. Perde. E aí, assim, não sei se tem a ver com esse excesso, né, com algum gozo, alguma coisa também nesse Ah, sentido. tem. Eu acho bonito que um dia a Lígia Quintanilha, né, da escola, ela conversando comigo, falando sobre esse meu trabalho, assim, ela falou, é interessante essa clínica dos excessos, ela deu esse nome, assim, de clínica dos excessos. Eu não esqueci disso, assim, uma hora vai sair alguma coisa a partir desse nome. Camila falou clínica dos excessos, porque tem isso no contexto do alto rendimento, assim. E isso que Catiele falou, eu não sei se foi em algum encontro do seminário, eu falei que, assim, eu fico incomodada com essa ideia de extrapolar limite, de superar limite, porque eu acho que a questão é. Vocês já ouviram falar no conceito de resiliência, né? Que o pessoal fala que a gente tem que ser. No esporte, isso é muito, muito presente, né? Que a gente tem que ser resiliente, se adaptar nas situações de dificuldades e tal.
Só que, sim, eu falei isso em algum encontro do seminário, sim, já falei já. Resiliência é um conceito, assim, a psicologia positiva pegou esse conceito lá da física, né? E deixa eu ver se eu tenho alguma coisa resiliente aqui. Tenho, achei. Não, mas eu quero uma resiliente aqui que dê pra eu destruir ela, para eu extrapolá-la. Achei aqui. É porque são dois elásticos. Ai, nossa senhora. São dois elásticos, né? Aí, para esse aqui romper vai ser difícil. Esse aqui eu acho que eu vou romper. Pô, esse aqui também tá difícil. Mas, enfim, resiliência é a propriedade que alguns corpos têm, né? De, quando tensionados, voltarem à sua forma original, né? Elástico, borracha, é resiliente. E aí, só que assim, né? Se a gente for demais, estoura, né? E tem um outro ponto, eles falam, não, porque esse, né, tensionado volta à forma original. Só que quanto mais a gente tensiona um corpo que é resiliente, ele, depois de passar por várias tensões, ele não volta à forma original, ele vai ficar meio esgarçado, né? E se a gente tentar superar o limite, ó, estoura. Pronto, estourei as duas borrachinhas para vocês verem, né, na prática, que esse conceito de resiliência ele é bem furado, ainda bem, né? Mas aí quando fala disso, né, de ser resiliente, de ter que superar os limites, extrapolar os limites, eu fico incomodada por causa disso, né? O nosso corpo, ele tem limites, né? Teve uma situação, tem 2 semanas, de um atleta de natação que ele, assim, não sei, né, direito qual foi o diagnóstico, o que que aconteceu ao certo, assim, mas que ele teve um problema de coração e que ele, muito a grosso modo aqui que vou falar, tá? Estourou a aorta, a artéria aorta. Não foi treinando, passou mal em casa, né? E assim, era um atleta que treinava muito, botava o corpo muito no limite, já tinha alcançado o recorde que ele queria alcançar e teve essa condição, quer dizer, né? O elástico estourou, né? Ele extrapolou o limite. Se tivesse acontecido treinando, ele tinha morrido. E o mais louco é que, assim, talvez poderia ter morrido do meu lado, porque treina comigo, né? A gente treina no mesmo horário, assim. Mas aí quando fala dessa coisa do limite, eu sempre penso que assim, é muito mais interessante a gente, em vez de superar o limite, de ultrapassar o limite, da gente empurrar o limite, da gente esticar esse limite, assim, porque é uma forma da gente avançar, mas do limite tá ali, né? Mas como que faz isso, né? Porque cada um vai ter E essa experiência de um jeito. a questão é questionar, assim, de qual é o estatuto desse limite, né? Num, se ele está num percurso relacionado ao ideal ou ao desejo, né? Porque quando você construiu hoje o que acontece na maioria das histórias desses atletas, tem a impressão de que a maioria estão no eixo do ideal, né? E quando a gente entende que o ideal não está, né, assim, no mesmo percurso que o desejo, eu acho que assim, é aí que a questão do limite ela deve ser questionada, assim, interrogada, né? Porque enquanto psicanalistas trabalhamos operando as consequências disso, né? Assim, quais são as consequências desse ideal, né? Que está impregnado nesses casos, né? A criança que tem que entregar boas notas, tem que fazer bem o esporte, tem que seguir uma carreira idealizada, né? Que dá conta de tudo. Então assim, é complicado, né? Assim, interessante você dizer desse dado de que a maioria tem essa performance também nas notas, né? Porque isso é um indicativo. Assim, tô falando do Da que eu sua reporto experiência, na minha claro. clínica, da experiência na Empiricamente, minha sim. clínica. Sim.
né? Porque não sei como que seria em outros casos, mas assim, o que eu observei assim foi isso, assim, todos com ótimas notas. Mas assim, claro que e assim, curiosamente, são esses que os pais, né, pressionam muito, né? Agora, curiosamente, tem uma outra situação de uma pessoa que é, segue o mesmo esporte da família ali e tá indo muito bem, tá seguindo os passos da família, mas a coisa tá fluindo, tá funcionando, tá indo bem, assim. Tá, vamos dizer, o que que é ir bem, né, também. Mas pensando no esporte, assim, uma pessoa que tá com resultados no esporte, que tá, vamos dizer que tá feliz com o que tá fazendo, eu acho que seria uma boa forma de dizer que tá indo bem, né? Ah, Oi? eu fiquei pensando nesse exemplo das crianças, né? E quando os pais pressionam muito, você acha que é possível, assim, porque tem essa questão no atendimento com a criança, né? Que é o sintoma dos pais. E aí, você acha que é possível no atendimento com a criança, assim, a criança poder se colocar de uma outra forma? Porque é uma questão, nem sempre ela tem uma escolha, é muito dependente dos pais, né? Será que ela consegue, assim, fazer frente a isso se porque os pais podem não escutar, né? Podem não É, escutar, podem não querer fazer de jeito diferente. A é. criança, quando ela tem chance, sabe, de se posicionar diferente? E aí eu acrescento uma outra peculiaridade da clínica no esporte com crianças e adolescentes, porque assim, você trouxe bem, né, Catiele? A criança é um sintoma dos pais. Aí quando a gente vai fazer um trabalho com uma criança na clínica, vem pai, mãe, vó, gato, cachorro, todo mundo que está em torno dessa criança. Só que uma criança, adolescente, atleta, tem ainda comissão técnica, treinador. Então, tem um plus, entendeu? Então, assim, ela não necessariamente tem que fazer só tentar bater de frente aí com esses pais exigindo dela, mas também tem um treinador, né? Tem a comissão técnica ali que aposta que a criança vai ser, que vai fazer, que vai acontecer. Então, assim, é um complicador muito maior, assim. E assim, na minha experiência, o que que normalmente acontece quando a criança começa a se posicionar mais, adivinha? Tira da psicóloga do esporte aqui, né, da psicanalista, vai procurar outro, né, porque não suporta, assim. Alguns ficam, mas assim, quando começa a futucar um pouco mais, quando começa também não só não responder desse lugar de a criança vai performar, é outra coisa que a gente precisa escutar aqui, não fica. É porque é uma ameaça ao projeto desses pais, né? Como você mesma trouxe na introdução ao narcisismo. É uma ameaça esse projeto do narcisismo dos pais, né? É o mais difícil, né, da clínica infantil, né? Lidar com os pais, né? Sim. Eu conheço um caso de um menino que ele faz escolinha de futebol. E ele começou assim, não é um caso que eu atendi, né? Mas é um conhecido. Antes dos treinos, ele começou a ter uma crise de pânico. E aí, a mãe entendia que era porque ele não estava bem por algum motivo e estava desanimado de fazer o que ele mais ama, que é treinar o futebol, né? Então, isso não era escutado como uma possível forma também dessa criança estar dizendo que não está suportando mais. Cadê Não, Paulo? Ah, tá, oi? você tá aí. É que Tô. saiu essa imagem e ficou só eu. Cadê você? Não, tô Agora aqui. te vi. Não, tem várias histórias dessas, assim, eu já vi situação, assim, de um menino que assim, promessinha do futebol e tal, e que ele, toda vez que ele tinha jogo e que a mãe ia assistir o jogo, se o time começasse a perder,
o menino começava a chorar, se jogava no campo, fazia uma cena, assim, mas era só quando a mãe estava assistindo, né? Talvez, assim, não é porque, eu tô fazendo um piti para minha mãe, mas talvez assim, mãe, olha aqui, eu não suporto mais isso, me tira disso aqui. Olha como que isso é ruim para mim, né? Mas o menino não ficou muito E tempo. eu fico nesse exemplo pensando também quanto que a criança fica lidando também com a perca, né, o tempo todo, porque o esporte, né, tem que lidar muito com com a noção da perda, de uma forma muito intensa também, né? No esporte, a gente lida muito mais com a perda do que né, com o fracasso do que com a vitória. A gente perde muito mais que ganha, né? E não sei da onde que as pessoas tiram isso, né? Vou praticar esporte para aprender a ser um campeão, para produzir. Não, a gente perde muito. É muito, muito doido isso. Gente, alguma questão? Eba, Camila. Sabe o que que eu fiquei pensando nisso dos adolescentes e crianças e desse rendimento? É justamente assim, talvez, né? Me lembrei da Raíssa, da questão do skate e tal, que ela, Uhum. tipo, muito novinha, medalha olímpica, e aí que ela, assim, os registros que tem é que ela é uma ótima aluna também, tudo. E aí eu fiquei pensando, porque a gente, quando é criança, em geral, não tem muito isso de ter muito foco, disciplina, para qualquer coisa, assim. Pelo menos eu não me lembro de ser esse tipo de criança. E aí, quando já tem essa inserção do esporte desse jeito, inclusive tendendo a uma alta performance, não seria o caso, às vezes, de se, ir se aproximando disso, até a questão do estudo e tal, e se contribuindo, talvez? Tipo, para que essa criança tenha, sei lá, chegue em casa e tenha horários para as coisas. Porque Tem que ter horário para estudar, porque tem o horário do treino, né? fica tão solta assim, né? Tipo, brincar e tal, tipo, à tarde vai tirar um cochilo, sei lá. Acaba tendo, como insere essa atividade, acaba que vai meio que colocando uma responsabilidade, que é diferente de você, tipo, treinar vôlei à tarde na escola, sabe? Você treinar num Uhum. time. Então, coloca num outro lugar, né, a questão de esporte, assim. Tem É, alguma coisa a ver isso? Porque é, eu era na escola que era a última a ser escolhida na educação física e tal. Então, assim, eu não era do time que se havia com isso, assim, com a questão do esporte, enfim. mas era Mas CDF, era Camila? muito curioso isso. Mas era CDF? Eu era muito CDF, mas CDF dessas que não estudavam, eu não era dessas que ficava estudando. Eu prestava atenção na aula e ia, eu fui aprender a estudar muito depois. Mas essas Uhum. crianças que, às vezes, que tinham. Eu lembro que, por exemplo, com balé, tinha sempre aquela que faz balé. E aí era essa Uhum. que era muito focada, muito centrada, sentava retinha e tal. Então, assim, tem todo. Você via, assim, quem era a menina da sala que fazia aula de balé, sabe? Esse tipo de Uhum. coisa. Ou ginástica, coloca o corpo de um outro jeito, assim. Pelo menos a experiência que eu tenho é essa de observar mesmo, uma aleatoriedade muito grande. É, mas eu acho que quando o esporte entra na rotina da criança e do adolescente, tem essa coisa do tempo também, Uhum. né? Uma vez eu trabalhei com uma menina que fazia ginástica rítmica e eu fiquei apavorada com a rotina da menina, porque assim, estudava de manhã, saía da escola, já ia direto para o centro de treinamento, treinava de 1h30 da tarde até às 6, até 5h30. E aí tinha a noite para fazer inglês, para ir na psicóloga, para fazer as coisas dela. Uhum. A De- alimentação também fica completamente diferente, assim, né? Porque você não vai comer, tipo, o cachorro-quente na cantina da escola. Passa por um outro lugar também, tal. Tudo isso, né? Tipo, É, ginástica rítmica. Ela tem todo um cuidado com esse corpo. tem todo um cuidado e tem todo Uma pressão, né? uma pressão horrorosa também, Aham, né? De situação das meninas vomitar no banheiro, de sim. fazer anorexia com 10 anos de idade, para Uhum. ficar né, com o físico certinho. Loucura.
Então, Sim. assim, entra uma lógica disciplinar diferente por conta do esporte, mas, assim, qual é o limite dessa lógica disciplinar aí, dessa disciplina Aham. para uma criança também? Porque, ok, legal, ter um cuidado com a alimentação, mas até que ponto? Claro. Legal Porque ter isso ocorre horários se for para principalmente estudar. na infância, né? Às vezes, tipo, essa coisa de uma coisa mais lúdica, alguma coisa assim. É, e assim, é legal ter horários para fazer as coisas, mas assim, até que ponto? Uhum. Né? Uma coisa que eu sempre pergunto, assim, né, para os pais quando, né, vou receber uma criança atleta, eu pergunto, essa criança está tendo um horário para brincar? Ela brinca. Sim. E uma vez eu perguntei assim, a pessoa, tipo, não, mas tem o treino. Não, ela brinca, ela desce no condomínio, vai brincar, fazer qualquer coisa. Ela joga videogame? Não, né? Não tava jogando. Não fazia nada além de escola, treino, aí tem o treino físico, aí tinha um fisioterapeuta, aí tinha o inglês, aí tinha o Kumon, um monte de coisa. Eu, cara, pelo amor de Deus, essa criança não tá tendo tempo de ser criança, Eu fiquei pensando nisso, Paulo, que eu ia comentar, onde tem um espaço para ser criança também, né? Pro né? lúdico, cadeira, né? Porque acaba que, nesse caso, o esporte ele vai sendo muito central, né? E vai virando, né, tipo, esse lado E assim, o profissional, né, de esporte. render. E o esporte para criança, ele tem que ter o lúdico, ele tem que ser uma brincadeira no começo. Tem que ser, porque tem que, né? A obrigatoriedade que eu estou botando aqui, tem que ter tem que ser uma brincadeira, porque se não for, assim, a criança vai estar perdendo um tempo precioso da vida dela, né? Então é muito complicado. Eu sempre pergunto isso. Fulaninho tá brincando? Fulaninho tá indo de jogar bola, tá, né? Tipo, um menino que não joga futebol, tá? Tá jogando bola, tá fazendo outra coisa, tá tendo tempo para ver desenho na televisão. E a maioria das vezes não tem, né? Não sobra tempo. É uma doideira. E também, Paula, fico pensando nesse tempo que sobra, até para viver outros desejos da vida, né? Essa criança que eu te falei, que eu falei com vocês, que eu conheci, que ele desde muito novinho estava na escolinha de futebol, tem uma expectativa da família, ele vive com a bola, aquilo me incomodava, assim, a bola de futebol, para tudo quanto é lugar ele leva, e fica Ai, o dia todo com aquilo, assim, e acho que até para lidar com a possibilidade de perda, de frustração, daquilo, né, que está sendo investido, mas que pode, por algum motivo, não acontecer, né, quando que é importante para a criança, né, que ela viva outras coisas, ou outros desejos, outras coisas que sejam importantes, né, que ela goste também, que ela é, descubra que ela goste, né, outras coisas. e de ter tempo para fazer nada também, né? A gente não tem tempo para fazer, assim, fazer nada hoje é horrível, né? A Gleice trouxe esse ponto, né? De não tem lugar para falta, né? Para um vazio, né? E assim, até fazer nada hoje é um momento de produtividade, assim. Ler um livro é produtividade. Você tem que ler um livro que ele vai te acrescentar alguma coisa. Você não pode ler uma coisa, um livro aleatório. E assim, a gente cai nessa história. Também a gente entra nessa lógica. Eu estava há muito tempo, gente, sem ler livros de literatura. Livro de literatura, histórias, né? Essas coisas assim. Tava o tempo todo lendo alguma coisa de psicanálise, alguma coisa de psicologia do esporte, alguma coisa de produtividade, porque eu também, assim, é óbvio, né? A gente não. Quando a gente vai fazer um seminário numa escola de psicanálise, a gente tá recortando uma questão que está totalmente ligada ao nosso sintoma, né? Mas assim, eu me peguei monetizando meus hobbies, isso mesmo, Camila. Tô com o chat aberto aqui, a Camila escreveu que ela precisou desligar a câmera porque estão instalando energia solar na casa dela. Ela tá no escuro ali agora. Mas eu não estava lendo livros de literatura, assim. E aí eu
E olha que doideira, me obriguei a ler livros de literatura para eu viajar em outras coisas, assim. Mas também não tô naquela coisa de tem que ler e não sei o quê. Aí eu tô num outro ritmo ali. Tô num outro ritmo que não tem nada a ver com performar, com monetizar hobbies, enfim. E aí, gente, mais alguma questão? Deixa eu ver aqui. Não tem mais ninguém perguntando nada no chat. Querem comentar alguma coisa? Gente, eu fiquei de cara que o Rafael foi na palestra do Bernardinho. Você pegou essa parte, Catiele? Que o Rafael. Sim, eu escutei. É, E se tiverem a eu, oportunidade de ler o livro do Bernardinho, Transformando o Suor em Ouro, transformando o suor em ouro, aí entra na história do rendimento que eu falo, né? Do esporte de alto rendimento, de transformar suor em ouro. Olha só. Uhum. Eu lembro que teve muito, foi um meme assim na época, né? Que Hum, quando tinha esse livro e aí perdeu alguma coisa nas Olimpíadas, algum mundial, alguma coisa assim. Aí o uhum. livro que tava, tipo, sei lá, 59,90, no outro dia Ah, tava 19,90, porque é esse tipo de coisa assim que acontece nessa como é que você lógica, captou né? isso, Camila? Foi o Como é que você percebeu? Como quê? é que você captou isso? Eu não ia perceber isso nunca. Não, o meme veio Ai, tá. pronto já. Ah, tá. Eu achei que você Tipo tinha visto. assim, Ai, peraí, gente. Será que é o meu computador ou. Não, é o dela, Camila. Ô, Ah, Paula, é o da Camila. outro, sabe? Camila, Aí vou, sua voz ficou muito doida. vou, não, um e outro. E tá cortando. Droga. Pronto. Estou aqui me vendo. Não. Não, Camila, não tá dando. Droga. Mas eu entendi aqui a história do meme, né? Perderam o jogo, aí o livro ficou mais barato. Olha que loucura, gente. Mas eu não paguei R$ 59,90 no livro dele, não. Eu baixei no Kindle e foi mais barato. Não tá valendo tanto assim, será? Ai, ai. Mas, gente, esse texto que eu preparei, né, que eu trouxe aqui, eu costumo publicar esses textos dos seminários. Eu publico no meu blog, lá no meu site. Eu também tenho. Eu sou super da internet, né? Acho que vocês sabem. Tem também uma newsletter que eu também publico lá, então chega no e-mail de vocês, enfim. E a gravação também depois eu vou enviar assim, vai estar no YouTube da escola, mas eu tenho uma lista de transmissão minha que eu envio também as gravações, né, para quem quiser. E é isso, gente. Muito obrigada pela interlocução, pelas questões. Achei muito bacana tudo que vocês trouxeram aqui hoje. E no próximo encontro, eu só não sei que dia que vai ser, assim, mas é sempre mais para o finalzinho do mês. Na sexta-feira, 4 horas da tarde. Só não sei qual sexta que vai ser, de junho. Mas, ai, tô procurando meu chinelo aqui. Mas aí vocês vão saber quando que vai ser o próximo. E no próximo a gente vai conversar sobre o profissionalismo, né? Quando o atleta chegou lá. Que eu também tenho algumas experiências nessa fase, assim, né, da carreira esportiva. E também na fase da aposentadoria, transição de carreira, enfim. Mas no próximo encontro a gente vai falar sobre os atletas que chegam lá, tá bom? Obrigada, Gente, Paula. Eu só queria te perguntar uma coisa, o nome do psicanalista do livro que você citou, por Fábio gentileza. Menezes dos Anjos. Ah, tá. Fábio Menezes dos Anjos. Isso aí. Obrigada. Deixa eu ver qual é a editora. Para achar o livro, você acha no site da editora, CRV.
Tá, Né? muito Esse livro. obrigada. Mas aqui, vocês conseguem achar também a dissertação, o PDF da Hum, dissertação na internet. Tá, Mas assim, vale a pena comprar o livro. Vale a pena. Gente, obrigada. ó, muito obrigada, ó. Bom fim de semana para vocês e até a próxima.